Afinal, o que tem de tão especial no cacau medicinal? O cacau medicinal é um cacau ancestral, com uma produção orgânica e integral. Foi ele, na sua inteireza, que conquistou o mundo depois de chegar na Europa no século XVI. E devido aos seus vários benefícios, ele se tornou queridinho dos nossos corações. E para falar um pouco mais disso, eu te convido para uma viagem sistêmica, onde eu vou te contar um pouco mais sobre esse tal de cacau medicinal. E a primeira coisa que eu te respondo é a pergunta básica: afinal, qual é a diferença entre o cacau medicinal e o chocolate que a gente gosta tanto? Bom, a primeira coisa que eu tenho para te contar aqui é uma notícia que não é muito boa. Atualmente, o chocolate que a gente encontra nos mercados já não é o mesmo que a gente consumia antes. O cacau que conquistou nossos corações, o chocolate que se popularizou e que a gente passou a amar tanto e se tornar um grande símbolo de prazer, de alegria que a gente se proporciona ao comer aquele chocolatinho, já não é o mesmo. Estamos passando por uma crise climática. A consequência disso é que o cacau, como a gente conhece, ele está passando por uma crise econômica. Então o cacau, ele está a preço de ouro, ele realmente está com um alto valor. E para a indústria alimentícia continuar sustentando as suas vendas de chocolate e doces, está reduzindo a quantidade de cacau nesses alimentos. Inclusive, muitos desses alimentos já não são considerados benéficos para a nossa saúde. Algo muito contrário que o próprio cacau tem para nos oferecer, pois ele é extremamente benéfico para nós. Por isso se tornou nosso queridinho. Em contraponto com esses doces de atualmente, tem menos de 25% de cacau na composição. Isso quer dizer que mais 50%, 75%, 80% da composição desses doces e alimentos com sabor chocolate, na verdade, são diversas substâncias e produtos que fazem mal para nós, contendo açúcares que desbalançam o nosso corpo, inclusive. O alto teor de açúcar, ao invés de nos beneficiar, nos traz um pico de prazer que desequilibra o nosso sistema dopaminérgico, fazendo com que a gente tenha uma imediata sensação de prazer e logo em seguida se sinta em um momento de descompensação, o que leva a vício, o que leva a ansiedade e vários outros prejuízos para a nossa saúde mental e física que pouco nós entendemos. E como que eu sei disso? Muito prazer, o meu nome é Thaisa Cruz Condorfer e a minha primeira formação acadêmica foi como toxicologista analítica, onde eu me comprometi e encontrei entusiasmo em estudar e aprender e compartilhar contigo os conhecimentos sobre aquilo que é tóxico e aquilo que é benéfico para a nossa saúde e para o nosso bem viver. Usei a minha mente analítica e questionadora e curiosa para buscar muito mais conhecimento que estava por trás desse prazer que o cacau nos entrega. Se tratando, na verdade, de um super alimento que tem muito a agregar na nossa vida e que pouco a gente consegue aproveitar por falta desse conhecimento. Sendo muitas vezes mais benéfico que vários chás, ervas e inclusive medicamentos que a gente utiliza no dia a dia. O cacau medicinal une ciência e espiritualidade, prazer e saúde, nos integrando dentro da gente com entusiasmo, alegria, equilíbrio emocional e boa saúde. Te falei que essa era uma viagem sistêmica, né? Então vem comigo. A crise climática e toda essa questão que envolve o cacau e todos os alimentos no mundo revelam hoje um desequilíbrio. Esse desequilíbrio é sistêmico. Ele está no mundo assim como está dentro de nós. A abundância de cacau e dos alimentos, ela é a expressão de quando o mundo está em harmonia e equilíbrio. Um equilíbrio e harmonia com a natureza e entre nós e dentro da gente. Sabe o que acontece quando existe harmonia?
quer dizer que existe expressão de amor, porque amor é harmonia. Não estou falando aqui de um amor romântico, por mais que ele também faça parte dessa consciência amorosa. Eu estou falando aqui de um amor que é harmonia, que é ordem, que nos leva a esse estado de plenitude sistêmica com o todo, em todas as nossas relações. A profecia do cacau é clara. Quando o ser humano esquecer de como se planta uma árvore, de como se cuida da natureza, o cacau vai voltar do coração da floresta e ensinar mais uma vez, relembrando o ser humano de como é amar. Porque o amor é a harmonia dentro da gente e com o todo. A harmonia restabelecida com a natureza nada mais é do que a harmonia que a gente restabelece com a nossa natureza interna. Porque o mundo interno, ele também reflete o externo. É uma recíproca. E quando a gente vai restabelecendo essa harmonia com a nossa inteireza, com a nossa natureza interior, isso vai refletindo no mundo. E como a gente começa de dentro, a gente vem vindo para fora, estabelecendo as ordens do amor e da harmonia de volta para todos nós. E o cacau tem um grande papel nesse momento com relação a isso. O cacau que é do mundo, espalhado por cada cantinho, ele chegou na Europa depois de ter sido retirado do povo maia, lá na Mesoamérica. E vários povos desse período pré-colombiano utilizavam a sabedoria do cacau de forma ancestral. E eu te conto um segredo: o cacau é muito mais antigo do que esses povos. Historiadores recentemente datam que o cacau era utilizado de forma ritualística, ancestral e medicinal há mais de 8.000 anos. Particularmente, eu amo perceber com essa visão de mundo, o cacau sistêmico e espalhado por tantos lugares, com tantas histórias antigas e com tantos saberes, muitas vezes esquecidos, mas que agora nós vamos construir um futuro em equilíbrio com a nossa ancestralidade. Resgatar os conhecimentos daquilo que fazia bem e, de uma vez por todas, remover aquilo que está nos intoxicando, adquirindo conhecimento para agir conforme aquilo que compactua com o nosso bem viver e a nossa harmonia interna e externa. Direto e reto, afinal, quais são os benefícios do cacau? 3 pilares principais: nutrição, purificação e prazer. Vamos falar um pouco mais sobre cada um deles. O cacau medicinal, ele é um purificador, não apenas do nosso sangue, através de vários flavonoides e vários outros antioxidantes, como também da nossa mente e do nosso espírito. Ele trabalha de forma integral, conectado a tudo, porque nada disso está separado. Não há como um corpo doente ter um espírito em harmonia e não é como uma mente desorientada sustentar um corpo saudável por muito tempo. Por isso, todas essas dinâmicas são sistêmicas, estão interconectadas e o cacau age de forma sistêmica, harmonizando todos esses corpos. As substâncias antioxidantes são anticancerígenas. Elas vão fazer uma varredura no nosso sangue, no nosso corpo e limpando as impurezas. Sabe aqueles famosos polifenóis, conhecidos por estarem presentes no vinho, que fez muita gente começar a tomar vinho de noite porque faz bem pro coração? Pasmem! Eles estão em uma concentração 18 vezes maior no cacau do que no vinho. E agora, do ponto de vista energético, emocional, ao longo da nossa vida, a gente vai passando por situações e essas situações vão criando couraças emocionais. É como se, de acordo com certas situações da nossa vida, a gente fosse criando muros para a gente se proteger de ser traído, de ser decepcionado e sentir emoções que nos fazem mal, de desenvolver raiva das pessoas. A gente vai criando esses muros, uma armadura e várias máscaras sociais, inclusive. Acontece
Parece que essas camadas, elas não nos protegem só de fora para dentro, mas na verdade elas têm espinhos que nos ferem diariamente sem a gente perceber. E que ao longo do tempo vão nos ferindo cada vez mais. Então a gente vai começando a se separar e distanciar cada vez mais da nossa real essência. E isso vai nos trazendo um vazio existencial, uma desconexão com o sagrado dentro de nós, com Deus, com a nossa essência, com a nossa verdade interior, com o nosso Dharma, o nosso propósito de vida. Porque como a gente vai se protegendo, tentando se adaptar às pessoas, tentando se adaptar aos lugares, tudo isso vai nos afastando, na verdade, de nós. E a gente vai ficando tão afastado que muitas vezes nem sabe o caminho de volta. E o cacau pode nos auxiliar nisso, porque assim como é no físico, é no espírito. Então o cacau, com o processo de utilização correta dele, ele vai nos terapeutizando, desconstruindo essas partes duras em nós e nos conectando com a leveza de simplesmente ser quem a gente é. Nutrição. O cacau medicinal é considerado um superalimento. Traz propriedades nutricionais muito mais completas e abundantes do que muitos outros alimentos que a gente está acostumado a usar no dia a dia. Tem vitaminas, sais minerais e diversas substâncias que são benéficas para o nosso corpo, como os flavonoides, magnésio, zinco, ferro, cobre, vitamina B12, que além de contribuírem para a boa saúde do nosso corpo físico e do nosso cérebro, fortalecem a nossa imunidade. E ao fazer parte do fortalecimento do nosso sistema imunológico, que está tão abalado nos dias de hoje com tantos novos vírus e bactérias que nos fazem mal, se torna um potente preventivo de qualquer tipo de doença que possa se estabelecer. E essa proteção também está ligada à saúde do nosso coração. O coração, a glândula tímulo e o nosso chakra cardíaco estão diretamente ligados e se interconectam de uma forma física e emocional também. Onde as nossas emoções elevadas e a nossa real autoestima e confiança estão diretamente ligados ao sistema imune forte e digno de confiança. Pessoas autoconfiantes de dentro para fora normalmente são pessoas que conhecem a si mesmas, que confiam em si, que conhecem a sua essência. E isso devolve para elas em forma de boa saúde, de uma proteção imunológica, tanto a fatores externos que nos acometem no sentido físico, quanto espirituais, quanto energéticos e emocionais. Então, pessoas com estima frágil, pouco conectadas com a sua essência, normalmente têm um sistema imunológico sempre abalável, porque ele nunca está fortalecido, porque esse ser humano não está fortalecido em si mesmo. Ele está sempre deixando que o externo impacte ele por dentro, porque não está sustentado em si mesmo, na sua essência, no seu dharma, no seu propósito, naquilo que conversa tanto com o cacau e as suas propriedades medicinais. Pessoas com muitas dúvidas, questionamentos, distantes da sua própria essência, que estão passando por situação de infelicidade, desarmonia nas relações, tendem a baixar a sua imunidade. E o cacau, não só como um superalimento, mas como uma ferramenta espiritual, vem para nos dar sustentação dentro dessas situações. Prazer. Aqui parece que não tem muita novidade, porque todo mundo sabe que comer chocolate é se sentir melhor, é sentir o prazer, e é por isso que ele se expandiu tanto e se tornou tão famoso e ganhou o nosso coração. E muito diferente dos doces, que contêm muito açúcar, que nos trazem um pico de prazer e depois desbalançam o nosso sistema dopaminérgico, trazendo um vazio, uma ansiedade sem explicação, o cacau, ele tem uma liberação que regula o nosso sistema de prazer, o nosso sistema límbico, o nosso sistema dopaminérgico, liberando serotonina em quantidades harmoniosas no nosso organismo. Além de um prazer imediato quando a gente consome o cacau medicinal, a energia dele continua ressoando por até 3 dias no nosso campo emocional.
A feniletilamina, que é conhecida como o hormônio do prazer e da paixão, a teobromina, que é conhecida como néctar dos deuses, e a anandamida, que é conhecido como a molécula da plenitude, são só algumas das substâncias que trazem essa sensação de bem-estar que o cacau nos proporciona. Muito mais do que sensações, essas substâncias são medicinais. Elas de fato vão contribuindo para a estabilização das nossas emoções, reduzindo a ansiedade e os desejos, trazendo a gente para uma sensação de plenitude, acalmando a mente, nos trazendo para o momento presente. Aquele lugar que a gente tem tanta dificuldade muitas vezes de estar, o aqui e o agora. É no aqui e agora que a gente, de fato, consegue estabelecer conexões reais com as pessoas, o que traz harmonia para essas relações. É quando a gente, de fato, consegue focar no que a gente está fazendo e fazer isso ainda melhor. É na presença que a gente reconhece a realidade tal qual ela é e consegue agir conforme a nossa essência e não reagir de forma insensata num sistema de luta ou fuga. Com a presença, a gente age com fluidez, entrando num estado de flow com a nossa vida e com aquilo que a gente está vivenciando aqui e agora. É esse estado cheio de energia e entusiasmo e ao mesmo tempo um relaxamento que nos dá coragem para expressar a nossa versão autêntica, a nossa verdade. Comunicar para as pessoas aquilo que a gente sente quando a gente precisa comunicar. Saber escutar a voz do silêncio, a voz da natureza, Deus. Ser quem a gente é e escutar a voz do nosso coração. E agir conforme o nosso Dharma, servindo as pessoas. Porque quando a gente está na presença, a gente consegue visualizar exatamente quais são as necessidades delas e como a gente pode contribuir. E isso nada mais é do que uma das tantas formas de abundância, de manifestação da nossa essência no mundo. Para quem é o cacau? Agora que tu já conhece vários dos principais benefícios desses 3 pilares da purificação, nutrição e prazer que ele nos proporciona, tu já consegue perceber se ele pode te ajudar agora nas tuas questões do teu dia a dia. E muito mais do que motivos racionais, o cacau nos convida para escutar a voz do nosso coração. Um chamado de alma mesmo, sabe? Algo que vai além das nossas compreensões exatas sobre as coisas. Justamente saindo do cabeção e indo para o coração. Ele é muito indicado para pessoas que estão ansiosas, que se sentem inseguras, confusas, que estão com a energia estagnada e até mesmo com a sua expressão bloqueada. Ele liberta a expressão e nos coloca mais conectado com esse lugar seguro de autenticidade e expressão natural. É muito indicado para mulheres na menopausa, pessoas que se sentem com pouca energia, pouco entusiasmo, uma desconexão espiritual, uma desconexão de si mesmos, para quem está com algum bloqueio criativo e falta de paixão pela vida, despertando um entusiasmo e a paixão pela existência, pela vida, por ser quem se é e ainda proporcionando energia para criar e mover aquilo que se faz necessário para se sentir mais pleno e feliz. A medicina espiritual do cacau auxilia no despertar da consciência e é uma potente ferramenta de autoconhecimento que vai harmonizando o nosso mundo interno e melhorando os nossos relacionamentos como uma consequência dessa harmonia, desse amor que estabelecemos dentro de nós. É muito indicado para quem quer melhorar o seu relacionamento com os outros e o seu relacionamento consigo mesmo. Como a gente se trata, como estão os nossos pensamentos para com a gente mesmo. E também a nossa relação com o nosso trabalho, o nosso dharma, o nosso servir, o propósito simples da vida. E para finalizar,
Como é que se usa o cacau medicinal? Por se tratar de uma medicina potente, o cacau integral deve ser utilizado com equilíbrio e harmonia. E o cacau integral, o cacau medicinal, ele não é a mesma coisa que o cacau 100% comprado em pó nas casas de grãos, no mercado ou armazéns. Isso não quer dizer que você não possa utilizar esse cacau para o seu benefício no dia a dia. É só que não é a mesma coisa que o cacau medicinal. O cacau em pó, ele já perdeu mais de 50% das substâncias benéficas para nós, justamente por causa dos processos de refinamento para ele se tornar um cacau em pó. Já o cacau medicinal integral mesmo, ele é geralmente adquirido como um cacau em barra. Isso é um cacau 100%. Ele é orgânico e livre de substâncias agrotóxicas que nos fazem mal. O cacau medicinal é agroflorestal, cumprindo com a sua profecia e missão de harmonia com a Mãe Terra. E esse cacau pode ser adquirido por produtores aqui do Brasil, com amêndoas produzidas na natureza, nas terras da Amazônia e da Bahia. Essas barras de cacau podem ser consumidas assim mesmo, de forma direta, para quem gosta de algo mais amargo, ou no preparo dos alimentos no teu dia a dia. A bebida do cacau é a forma mais ancestral que nós temos de consumo do cacau. Você pode preparar ela no dia a dia com leite vegetal, com água quente, com farelo de milho e aquele mel para adoçar. Entre outras alquimias que podem ser planejadas de acordo com a tua intuição e a tua sabedoria a respeito dos alimentos. Eu tenho aulas gravadas sobre esse assunto, então se tu quiser saber mais e ver alguns vídeos das receitas, entre em contato comigo que eu compartilho contigo. Paracelso, o pai da toxicologia, já afirmou: a diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Por isso, eu gosto de me colocar à disposição para quem quiser algum tipo de consultoria para introduzir o cacau como ferramenta de cura, de harmonização interna, de autoconhecimento, de acordo com a sua individualidade, a sua situação de vida e aquilo que se busca nesse momento, para si mesmo e para a família. Também conduzo grupos de estudos para jornadas guiadas de autoconhecimento com a potência e o auxílio dessa medicina. E para aquelas pessoas que se reconhecem como trabalhadores da luz, eu também facilito estudos de aprofundamento dentro dessa medicina para se tornar guardião, aquela pessoa que guarda essa medicina, que tem um compromisso com ela e que compartilha ela com os demais, seja através do ensino, seja através de rituais, expandindo esse compromisso com essa medicina e a Mãe Terra como missão de vida e propósito. Tenho certeza que depois de tantas informações já está borbulhando aí dentro a vontade de experimentar o cacau. Desfrute dessa possibilidade a partir de agora. Compartilhe esse conhecimento com o maior número de pessoas que for possível, para que todo mundo saiba o quanto é acessível um medicamento natural que é um super alimento, que tem tantos benefícios. Benefícios para a imunidade, benefícios no bem-estar, benefícios nutricionais. Aquilo que faz bem a gente compartilha com todo mundo, porque pessoas melhores constroem um mundo melhor. Eu acredito muito nisso e acredito muito que o cacau é uma excelente ferramenta acessível para todos nós no dia a dia para trazer mais bem-estar, alegria, uma boa nutrição. Mas não se esqueça que a missão dele nesse momento é essa harmonia, é o amor, é essa gentileza e essa consciência sistêmica com o planeta e entendimento de que todos nós estamos interconectados. Desejo que você utilize desses conhecimentos adquiridos para fazer o bem para você e para o maior número de pessoas. E conte comigo para aquilo que eu puder ajudar. Ouça a voz do seu coração. A sua expressão serve à comunidade como um portal do divino e do sagrado.